atividade da lição do dia 10, tá certo? 10/11, atividade 11 da página 169 do caderno do aluno, que vocês podem verificar tanto a lição quanto o caderno de aluno. Essa primeira situação aqui, ele pede para você determinar o valor de AC, né? Determine o valor de A a C. E aonde está essa distância de A a C? Está aqui, ó. Essa distância aqui, ó, de A até C, que podemos chamar de X, né? Então nós temos aqui a distância de A a C, que é igual a quem? Igual a X, tá certo? Então eu já consegui determinar aqui aonde eu vou ter que trabalhar. Esse traço em cima significa segmento de A a C, beleza? Só que agora eu sei o seguinte, eu tenho a hipotenusa, que já tem o valor. Aqui eu já tenho o X, ele é um valor, mas eu não sei qual que é. E o meu ângulo ele está aqui, nesse ponto B. Então, beta é igual a quanto? 57 graus. Então, eu sei que aqui, ó, o X é o meu cateto oposto, tá certo? Se eu vou trabalhar cateto oposto sobre a hipotenusa, então se a gente recordar a orientação que já foi dado, eu vou trabalhar quem? Seno de 57 graus, que vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto, a estrutura da minha atividade está montada já. Se vocês forem lá na tabela que foi dado no exercício, o seno de 57, ele é igual a quanto? A 0,84, não é isso? Então, na verdade, eu vou ter quanto aqui? 0,84, que vai ser igual a quanto? A distância aqui do meu cateto oposto é quanto? É X. Dividido por quanto? A minha hipotenusa é 100. Aí aqui eu tenho uma multiplicação cruzada. Aqui embaixo eu tenho 1. 1 vezes X, X. 0,84, né? Vezes 100. Portanto, X é igual a quanto? Se eu tenho múltiplo de 100, eu tenho 2 zeros, significa que vão dar quanto? 2 casas. Então aqui, X igual a 84, certo? Então eu determinei o valor de X, ou seja, o que está sendo pedido? A distância, né, ou segmento de AC é igual a 84. Então aqui está dada a minha resposta. Beleza? Então o A já está pronto. Podemos agora então fazer o B. O B, ele está pedindo a distância da onde? Ele está pedindo a distância de B, né, a A. E qual é a distância de B a A? É essa distância aqui, ó, que está sendo pedido agora, ó. Então aqui até aqui, beleza? Então isso aqui, para ficar mais fácil, eu vou dizer que é Y, beleza? Vou denominar como Y. Então nós temos aqui que a distância de B, né, ou segmento de B a A é igual a quem? A Y. Fica mais fácil de eu trabalhar. Só que agora eu tenho uma situação inversa. Se eu estou trabalhando agora essa distância aqui, então eu vou trabalhar quem? Esse ângulo aqui. Então aqui, esse meu ângulo, ele vai ser um ângulo, né? Nesse caso agora, esse ângulo de... Desculpa, não era isso aqui não. Vamos só apagar aqui e acertar, desculpa. Eu vou trabalhar com o mesmo ângulo aqui. Só que é o seguinte, eu vou trabalhar agora o meu cateto aqui, ó. Eu vou ter o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar de que maneira?
eu tenho o cateto oposto que eu trabalhei para o seno. Só que agora eu vou trabalhar com quem? Com o adjacente sobre 100, tá certo? Então, nesse caso, eu vou trabalhar quem? Eu vou trabalhar cosseno de 57 graus, beleza? Então, toda vez que eu trabalho cateto adjacente sobre a hipotenusa, então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, beleza? Então, aqui é cosseno. Se olharmos lá na tabela, qual que vai ser o valor de cosseno de 57 graus? Se vocês observarem, vai ser 0,54, igual. Então, aqui, quem é o cateto adjacente? Nesse caso, é o y, dividido por quanto? Por 100. Então, é a mesma situação do anterior. 1 vezes y, que eu vou fazer multiplicação cruzada, é y. 0,54 vezes 100. Ou seja, y é igual a quanto? Também a mesma situação, ando duas casas. Então, aqui eu achei o valor do y, ou seja, né, a distância de B a A, ou o segmento, é igual a 54. Então, está resolvido aqui, tá certo? Então, eu já achei aqui o valor de A e o valor de B. Agora, o C, determine o valor de B a D. Só que nesse caso, o valor de B a D, eu tenho que achar primeiro o valor de X e mais o valor de Y. Então, para eu resolver isso aqui, a primeira coisa que eu vou ter que pensar, para eu saber o valor do segmento de B a D, vai ser igual a quem? A soma do valor de X mais Y. Só que para isso, eu tenho que achar o valor dos dois, né? Então, eu vou ter que começar a resolver, né, destrinchar isso aqui. Então, se eu estou trabalhando aqui, ó, com um ângulo de 20 graus, aí eu tenho cateto oposto, né? Porque aqui o X é meu cateto oposto sobre o cateto adjacente, então eu sei que eu vou estar trabalhando uma tangência, ou seja, tangente. Então, ó, tangente de 20 graus vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor de X, que é o meu cateto oposto, dividido por 300. Beleza? Quanto vale o meu cateto, a minha tangente de 20 graus? Se você recorrer lá àquela tabela, vale, vou fazer aqui na sequência aqui, ó. Então, aqui ele vale quanto? Ele vale 0,37, né, o de 20 graus, igual a X sobre 300. Portanto, multiplicação em cruz. Então, aqui eu tenho 1, portanto, 1 vezes x, x. 0,37 vezes 300. Portanto, x é igual a quanto? Se eu fizer essa multiplicação, né, 0,37 vezes 300, ele vai ser aproximadamente, digamos assim, aproximadamente 111. Então, eu achei aqui o valor do x aproximadamente, certo? 111. Agora, eu vou descobrir o valor do y. O valor do y é esse daqui, tá certo? Então, o valor do y é esse aqui que eu tenho que achar. Só que eu tenho aqui também cateto oposto, né, sobre o cateto adjacente. Porém, o que muda é a minha tangente. Aqui minha tangente é de 40 graus. Se eu for buscar lá na tabela, eu vou também saber qual é o valor da minha tangente de 40 graus. Portanto, cateto oposto, quem que é? O y dividido por 300. Então, nesse caso, a minha tangente de 40 graus lá na tabela, ele vai ser igual a 0,84, que vai ser igual a y sobre 300. Portanto, multiplicação em cruz, né?
Então, nesse caso aqui, vai ser quanto? 1 vezes y, 0,84 vezes 300, portanto, y é igual, aqui também eu multiplico 0,84 por 300, ele vai ser aproximadamente 252. Então, eu descobri o valor dos dois. Então, para eu saber aqui o que está sendo pedido no exercício, portanto, eu vou ter que a distância de B a D, né, é o segmento de B a D, vai ser a soma, aproximadamente, né, a soma dos dois, 111 mais 252. Então, BAD vai ser aproximadamente quanto? 363. Então, aí, resolvida essa atividade, que também parecia ser uma atividade mais complexa, né? Um pouco mais trabalhosa de fazer, mas está tudo dentro das orientações que foi pedido. Beleza? Então aí, professor Góes aí tentando auxiliar vocês. Espero que seja proveitoso e que vocês consigam assistir ao vídeo e fazer de uma forma mais tranquila. Pessoal, até a próxima atividade. Tchau, tchau.